Boa noite a todos e todas. Eu sou a Alessandra, do coletivo Voz Materna. Hoje são 7 de agosto de 2020 e nós estamos comemorando 14 anos da Lei Maria da Penha. Mas não é sobre isso que a gente vem falar hoje. A gente sabe que a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista, né? E com perdão do trocadilho das palavras, né? Foi uma conquista a duras penas, né? Para se ter esses direitos. Mas, em contrapartida, a gente tem leis que foram criadas exatamente para barrar, né, que as mulheres tivessem acesso a esses meios de proteção. Então, hoje nós vamos falar da principal lei que tem impedido que a lei da alienação parental possa ser usada, que a lei Maria da Penha possa ser usada, que é a lei da alienação parental, né? E a gente, no coletivo, um dos nossos caminhos que a gente tem buscado era, né, a gente sugeriu que fosse construída essa DIN, né, foi passada para a Rúbia, que acompanha o nosso coletivo, e ela vai trazer mais detalhes agora, né, de como isso foi mais adiante, de como a Associação de Advogadas assumiu isso, todo o trabalho que foi feito. Então, o assunto de hoje é exatamente isso, a DI 6273, e por que a lei de alienação parental é inconstitucional. Para isso, nós convidamos a doutora Ela Vieco, professora universitária e líder do grupo de pesquisa Direito, Gênero e Famílias, e subprocuradora-geral da República. Convidamos também a Rúbia Abes, advogada feminista e representante do Cladem Brasil. Boa noite a todas, né? Eu acho que eu dei bom dia antes, é o costume das lives do sábado de manhã. E começamos com a Rúbia, então, né, a contar essa trajetória da ADI para nós. Tá aberto meu microfone? Estão me ouvindo? Sim? Então tá certo. Bom, a Alessandra já colocou aqui essa data especial, né, do dia de hoje, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, que é um degrau de toda a história do movimento feminista, né, um dos degraus de que nós conseguimos avançar, né, com a Lei Maria da Penha. E como a Alessandra disse, nós vamos falar hoje aqui da Lei da Alienação Parental, da ação direta de inconstitucionalidade 6273, e que a ação demonstra, de uma certa forma, essa desconsideração, né? Não se leva em conta as violências que as mulheres sofrem quando se chega numa lei da alienação parental. Mas eu quero antes falar um pouquinho da história da construção dessa ação, né? Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de dividir a fala com a doutora Ela, que é uma querida, uma grande companheira de trabalho, né? Não só toda a construção da própria Lei Maria da Penha, né? Nós nos conhecemos na escrita, na elaboração dessa lei, que felizmente foi aprovada, né? Depois de muita luta, 2 anos e muitas workshops e as audiências públicas que a doutora Jandira Fegali realizava no Brasil, né, todas essas questões nós avançamos e conseguimos, então, essa aprovação hoje fazendo 14 anos. Só que nós temos percebido também que a lei da alienação parental tem sido um escudo para essa violência. E nessas percepções da atuação no trabalho, na advocacia, com as minhas clientes e também com os coletivos de mães, né, o próprio coletivo Voz Materna teve essa iniciativa, digamos assim, eu trazia da possibilidade de pensar na inconstitucionalidade, de entrar com alguma ação, o coletivo deu força, essa ideia foi crescendo, e a doutora Ela foi uma das primeiras feministas, assim, a apoiar, a verificar que havia, né, todo esse conflito e esse problema, que a lei efetivamente atuava de uma forma discriminatória em relação às mulheres, de uma forma violenta em relação às crianças e às mulheres. E nós organizamos, a doutora Ela organizou, me lembro que a Milena também esteve à frente, Milena Calazans, que também tem falado em alguns eventos também em relação à lei da alienação parental, né, pela revogação ou pela inconstitucionalidade. E o workshop, então, foi organizado na própria Procuradoria, né, do Federal dos Direitos do Cidadão,
E várias feministas, então, participaram. Quem falou na época da lei de alienação parental foi a doutora Susana Chiarotti, que é uma advogada do CLADEM Argentina. Ela trouxe todos os problemas de como acontecia na Argentina, e também aqui no Brasil foi a doutora Ana Liese, né, que também é uma parceira desde do início, assim, que eu comecei a dialogar com os coletivos. A doutora Ana Liese também estava atuando, né, nessa temática. E desde então foi crescendo, né, porque a construção de uma DIN é complexa e nós verificamos que precisava uma série de questões, né, de análises, de pesquisa mesmo, para que ela pudesse ser ingressada. E assim a doutora ela, então, ofereceu, né, na universidade, na UNB, no qual ela é professora, uma disciplina específica sobre alienação parental. E nessa disciplina nós começamos a estudar por todo um semestre, fazer pesquisas de jurisprudência, né, tentando verificar um pouco como estava efetivamente acontecendo essas violações de direitos no campo da jurisprudência. E, enfim, foi num crescendo, nós, alunas, né, fomos escrevendo a petição, trabalhando na jurisprudência, a doutora ela foi definindo alguns caminhos nesse meio tempo, como algumas questões nós centramos, então, na jurisprudência do Estado do Rio Grande do Sul, porque era onde mais havia decisões de alienação parental em todo o Brasil, e nós sabemos que o lobby mesmo, né, dessa lei e cursos e tudo tem sido muito forte aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E, enfim, aí com esse estudo, com essa pesquisa, nós começamos a escrever a ação direta de inconstitucionalidade, conseguimos ingressar através da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, que eu faço parte, eu também assino essa petição. A presidente é a doutora Renata Amaral Gonçalves, que enfim, né, nós conseguimos, então, ingressar através da associação com a ADIM, mas existem alguns requisitos constitucionais de quem tem legitimidade, né, para ingressar com essa ação. Então, está numa discussão ainda nesse momento quanto a isso. Quanto à legitimidade, nós juntamos jurisprudência no sentido de que já foram aceitas ação direta de inconstitucionalidade, não sendo as pessoas determinadas pela Constituição Federal, pessoas jurídicas determinadas pela Constituição Federal, e acreditamos que teremos continuidade, sim, dessa ação. E um fato curioso em relação à questão da legitimidade é que nós temos textos que já foram produzidos justamente pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria Federal, onde se coloca o grau de litigiosidade dessa lei, o quanto ela tem acirrado conflitos, o quanto ela não tem sido positiva, o quanto ela tem objetificado as crianças, e o parecer da Procuradoria-Geral no caso da ação, que o próprio Procurador-Geral, doutor Aras, ele que, enfim, apresentou e assinou, ele se colocou contrário, colocando que, porque a associação, né, é de advogadas pela igualdade de gênero, que nós teríamos, que seria ideológica a ação, né, sem considerar todo o sofrimento das crianças e tudo que foi demonstrado na própria ação, e como vem acontecendo a aplicação dessa lei, que tem sido injusta, que tem sido discriminatória, inclusive com o próprio CEDAW, o Comitê pela discriminação de todas as formas pela eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que tem um comitê específico na ONU, tem uma recomendação, a recomendação 33, que tem todo um trabalho da nossa querida Silvia Pimentel, que foi a fundadora do CLADEM Brasil, e que também já foi presidenta do Comitê CEDAW. Ela atuou numa perspectiva de algumas recomendações específicas, né, claro que elas são da ONU, são do Comitê CEDAW, mas teve essa atuação da doutora Silvia, colocando, tentando fazer com que os operadores do direito consigam perceber as discriminações que são aplicadas nas suas decisões, na forma que conduzem, nas audiências que conduzem, né? Nós bem sabemos as dificuldades das audiências, muitas vezes, quando as mães são consideradas alienadoras e quando não se considera a violência que essa criança sofre, a negligência, a violência sexual. Então, por conta de todos esses pontos, foi que nós conseguimos, então, construir essa ação e apresentamos, depois de
quase um ano de trabalho, de análise e de escrita dessa legislação, nós conseguimos apresentar, e outras instituições já estão também apresentando amigos também contrárias à lei da alienação parental. Então, eu quis contar um pouquinho dessa história, né, que tem muito da doutora Ela, né, nesse ingresso dessa ação, na construção dessa ação, e também dos coletivos de mãe, em especial o coletivo Voz Materna, da Alessandra, onde nós começamos, então, eu comecei a ser a advogada do coletivo, entre aspas, mas me inteirar dos problemas e das soluções, das possibilidades de algumas soluções para o problema, e nós conseguimos, então, essa ação, que a doutora Ela agora vai falar com mais detalhes de como ela foi construída, do que ela trata, das questões todas quanto à sua inconstitucionalidade. E depois a doutora Ela falar, eu falo mais um pouquinho ainda para você sobre a análise da jurisprudência mesmo, que foi feita alguns acórdãos que demonstram o quanto essa lei é aplicada de uma forma para os homens, de uma forma para as mulheres, que ficou explícita na análise da jurisprudência. Então, agora, doutora Ela, por favor. Obrigada pela introdução, é uma satisfação estar aqui com vocês, do coletivo Voz Materna, e com a Rúbia, né, companheira, já antiga das lutas feministas, e que foi muito, muito importante mesmo para a construção coletiva dessa ação, principalmente porque eu acho que ela é a que mais do grupo tinha contato e tem contato com as mães, né, que sofrem a incidência da lei de alienação parental. Então, eu imaginei, assim, de tentar de tentar usar o menos possível o juridiquês, mas passar para vocês quais os argumentos jurídicos que estão nesta ação. É uma ação que nós já procuramos também, que não fosse muito extensa, né? Mas ela tem 72 páginas, e eu fiz aqui um resumo de mais ou menos 14 páginas, que mesmo assim é muito para uma conversa aqui, mas ela vai servir de roteiro, né? Essa síntese aqui que eu fiz. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos pedindo a inconstitucionalidade da lei em bloco, porque, às vezes, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela pede para declarar que o Supremo Tribunal declare a inconstitucionalidade do artigo específico, determinado, e a lei continua, né? Só aquele artigo que sai fora do sistema jurídico, né? Ou então se pede que se dê uma interpretação conforme a Constituição, que aquele artigo seja interpretado de uma forma compatível com a Constituição. Mas nós não pedimos assim de artigos. Nós entendemos que a lei ela é inconstitucional em bloco, que não dá para só declarar inconstitucional um dos artigos, né? E já existe um precedente muito conhecido nessa linha, que foi a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo da Lei de Imprensa, uma lei de 1967, e que depois da Constituição de 88, né, se considerou que aquela lei ela era incompatível, né, no caso com um ordenamento jurídico advindo da Constituição de 88. E como por que a gente diz que é inconstitucional, né? E nós temos que a inconstitucionalidade ela é material, ou seja, não é um problema de forma, mas é um problema de conteúdo.
E nós invocamos o princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade, ele é muito usado pelo Supremo Tribunal Federal nesse controle de constitucionalidade, principalmente de normas que restringem direitos fundamentais. Então, tem toda uma teoria sobre proporcionalidade, sobre o que é esse princípio, e também uma técnica, né, para reconhecer uma violação ao princípio da proporcionalidade. Tem testes de subprincípios. Então, o primeiro teste é a adequação, o segundo da necessidade e o terceiro da proporcionalidade em sentido estrito. Então, se eu conseguir comprovar, mostrar, demonstrar que a lei é inadequada, já pode ser declarada a inconstitucionalidade, mas pode ser que não, ela não dá para dizer que é inadequada. Então, a gente passa para um segundo momento da necessidade. Essa lei é necessária, já não existem outros instrumentos normativos, né? E se a gente ultrapassa, nós vamos para o terceiro, que é da proporcionalidade em sentido estrito, em que a gente vai verificar, será que essa lei, os benefícios, né, faz um jogo entre os benefícios, um jogo de ponderação, que a gente diz, entre os benefícios e os prejuízos. Se os prejuízos, eles são maiores, a lei é inconstitucional. Então, no nosso ponto de vista, a lei é inconstitucional em todos esses subprincípios, mas a gente analisou cada um deles porque nós não sabemos se o Supremo Tribunal Federal, se a relatora, né, que tem uma relatora que é a ministra Rosa Weber, se ela, como é que ela vai examinar essa adequação, necessidade e proporcionalidade. Então, com relação à adequação, nós dizemos que a lei é inadequada, e a gente lembra, eu vou, assim, falar bem rapidamente, né, nesses argumentos. A gente diz, olha, teve aquela CPI dos maus tratos, e a CPI dos maus tratos, ela recomendou a revogação, né, porque ela identificou que a alienação parental é uma barreira à proteção da criança e do adolescente nos casos de abuso sexual. Então, mas tem, assim, vários pontos. A gente mostra que ela é inadequada porque ela patologiza genitores, genitoras e crianças, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa jurisprudencial que o grupo de pesquisa fez, foram identificados casos em que transtornos mentais de mães, diagnosticados ou não, têm sido utilizados como critérios para o afastamento dos filhos, via decisões liminares de modificação de guarda ou deferimento imediato de medidas protetivas, né? Quer dizer, é uma patologização e ainda por cima sem possibilidade de contraditório. Segundo ponto, há uma estigmatização e exclusão do genitor, da genitora alienadora ou alienadora, né? E por que isso? Porque é adotada uma perspectiva individualizante e adversarial própria do campo jurídico penal, né? Não é uma lei penal, mas ela é formulada de uma forma
como é assim, a sanção, ela, mesmo que não se diga que é uma sanção penal, ela tem uma natureza punitiva da sanção penal, né? Porque a genitora, né, que em geral se aplica às mulheres, ela tem que se defender de uma acusação, né, de alienadora. E essas avaliações psicológicas passam a ter um valor enorme nas decisões judiciais, incorporando esse modelo conflitivo, né? Então, isso, em vez de melhorar a situação familiar, a convivência, né? Então, aumenta as tensões estabelecidas. Então, de um lado, tem quando você acusa alguém e dentro do processo se impõe uma sanção, então isso estigmatiza, assim como no processo penal, a pessoa que é rotulada de criminosa, ela é estigmatizada, né? E também, então, e com isso, uma exclusão. Um terceiro ponto é a violação do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Porque o trabalho de profissionais da psicologia, de equipes multidisciplinares, ela se circunscreve a uma avaliação de enquadramento, né? Alguém diz, olha, existe essa mulher ou este homem, mas, como eu disse, em geral é a mulher, essa mulher, ela está prejudicando o convívio da criança com o pai. Então, essa é uma acusação, e essa acusação tem que ser provada. E como que ela é provada? O juiz, ele determina que se faça uma perícia. Nessa perícia, se pode indicar assistentes técnicos, né? O assistente técnico, na verdade, ele está em favor das partes. E o que se discute é dizer se houve ou não houve essa infração, de modo que o melhor interesse da criança, a escuta da criança, depois eu vou voltar sobre isso novamente, ela não é valorizada, né? Então, tem que a gente, na petição, a gente vai trazendo literatura, pesquisas feitas por pesquisadoras no Brasil, inclusive também em outros países, né? E também do grupo de pesquisa. Um outro ponto, que é o quarto, se não me engano, né, dessa questão da inadequação, é a discriminação de gênero contra as mulheres, o impacto desproporcional. Né? Isso já parte da própria ideia de síndrome de alienação parental do Gardner, que foi um ponto de partida, inequivocamente, da lei de alienação parental. E ele teve em mente, com essa síndrome, o estereótipo das mulheres desprezadas, e que, então, por ser desprezada, abandonada, fazem alegações de abuso sexual. Então, a síndrome desqualifica o discurso das mulheres, né? Então, no levantamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, que nós efetuamos no período de 2010 a 2019, verificou-se que são as mulheres majoritariamente condenadas por alienação parental, bem como a disputa, ela é majoritariamente sobre meninas. Mais um ponto que a gente levanta na inadequação é a incompatibilidade com a promoção do bem-estar familiar,
de certa forma, eu já disse isso, né? As coisas, elas estão muito imbricadas, que traz, assim, uma tensão, né? Essa estigmatização, essa exclusão, a falta de escuta da criança e do adolescente, então, na verdade, não promove o bem-estar. Então, a gente entende que, com isso, nós estamos demonstrando a inadequação da lei. Aí a gente passa para necessidade, o teste da necessidade, né? Então, pelo teste da necessidade, nós também demonstramos na petição que existem mecanismos, existiam e existem mecanismos na lei que são suficientes, e esses mecanismos, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu não vou aqui falar em todos os artigos, mas a gente faz essa análise e diz que se a gente aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente e também o Código Civil, né, nós vamos dar uma solução melhor, porque não vai ser essa solução estigmatizante, e nós vamos dar conta, assim, da criança e do adolescente, porque nós vamos se preocupar com a criança e o adolescente, né, e não se preocupar em punir um dos genitores, e especialmente a genitora. E aí depois a gente passa para o teste de proporcionalidade em sentido estrito, que é aquele que eu disse, nós vamos examinar quais são os benefícios que a lei tem trazido e quais são os malefícios, e, na verdade, a gente só vê os malefícios. Nós desenvolvemos nesse item, principalmente, aqueles princípios da Convenção dos Direitos da Criança que foram incorporados pela Constituição e pelo ECA, né, e que esses princípios, né, valorizam a escuta respeitosa da criança ou do adolescente como sujeitos de direitos e com autonomia. Nós fazemos um levantamento jurisprudencial que tem alguns acordos que vão ser realmente, assim, são impressionantes, porque a fala, né, alguns nem escutam, não escutam, mas tem um que ouve a fala da criança e essa fala foi desconsiderada pela decisão judicial, né? Nós também, nesse ponto, levantamos, assim, essa questão de pais que foram acusados pela prática de abuso sexual de filhos e filhas, e mesmo assim tem o direito a visitas assistidas com um profissional de designado, né? Então, o que a gente vê é que as crianças e adolescentes, eles são tratados como objeto de disputa e não como sujeito de direito. E não tem jeito, eu repito isso, de fazer diferente, sabe? Não é ter um juiz mais sensível, é a lógica da lei. A lei coloca as coisas dessa forma e então se estabelece todo esse malefício com relação às crianças e adolescentes, e o outro malefício se vê pela desigualdade de gênero, discriminação de gênero, né? Na forma de fazer a análise, né? Há estereótipos, né, com relação às mulheres, aos papéis das mulheres, né? A interpretação é sempre feita
em contrário, e quando vai ver com relação ao homem, por exemplo, porque ele tem que trabalhar muito, então ele não tem tempo de dar uma maior atenção. Agora, quando se trata da mulher, nunca se pensa nessa possibilidade de que ela também tem problemas, tem uma profissão e tal, não sempre, no caso da mulher, é um descaso. Depois, outros malefícios que nós identificamos é a instrumentalização dos profissionais, né, da área de psicossocial. Eles têm que tomar partido, e isso não é isso não faz parte, né, assim, dessa tarefa desses profissionais de tomar partido, de ser um instrumento nessa disputa, né? Também a gente verificou e traz como há um esforço do judiciário em manter o vínculo paterno em caso de suspeita de abuso sexual, e que no caso de diagnóstico de alienação parental para as mulheres, isso inexiste, né? Então, assim, em suma, eu acho que eu já estou passando, vocês, provavelmente as pessoas que estão aqui me escutando sabem melhor, assim, e mais coisas do que a gente conseguiu colocar na ação desses malefícios causados pela lei, né? E aí, por fim, então, para terminar, nós levantamos, então, repetindo, o cerne, né, da nossa petição é de que a lei ofende o princípio da proporcionalidade em todos aqueles testes. Ela é inadequada, ela é desnecessária e ela traz muito mais malefícios do que benefícios. Mas a gente ainda coloca outros pontos de inconstitucionalidade, que são a ofensa aos princípios da inércia da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Rapidamente eu vou explicar o porquê que é a inércia da jurisdição. Porque o juiz, ele, às vezes, de ofício, né, nós verificamos isso, ele categoriza uma determinada conduta que é trazida ao conhecimento deles como sendo alienação parental, e aí manda fazer a perícia e tal. Então, isso nós entendemos que é uma ofensa à inércia da jurisdição, ao princípio de inércia da jurisdição, porque ele está agindo de ofício. E depois também se viola o devido processo legal e do contraditório, duplo grau de jurisdição, porque as mulheres, elas, por exemplo, perdem a guarda, são categorizadas como alienadoras, mas elas não têm como, elas não têm o devido processo legal para fazer a sua defesa. Logo no início eu falei das mulheres que são diagnosticadas com transtorno mental e elas perdem a guarda quando, por exemplo, se sofrem de esquizofrenia, pela lei, né, você não pode afetar de tal modo os direitos dessa mulher, porque ela está acometida de uma doença mental ou de um outro transtorno mental. Então, não há um devido processo legal, o que é grave nesses casos, muito mais grave, né? Também não há um contraditório e aquele caso, ele não é examinado num duplo grau de jurisdição sobre aquele
enfoque, né, dos direitos daquela mulher a quem é imputado esse rótulo de alienação parental. Então, é isso, né? Acho que depois, se vocês quiserem me perguntar com mais detalhes, e eu passo a palavra à Rúbia para ela exemplificar melhor, complementar alguma coisa que eu tenha, que ela considere assim, importante, que eu não tenha abordado. Obrigada. Bem, abordar exatamente os pontos mesmo principais, né, do processo. E eu falei que estaria conversando aqui mais sobre os agravos em si, né, os recursos em si, embora tenham muitos agravos mesmo de instrumento, mas todos os recursos das emendas que nós conseguimos analisar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem vários no acórdão, né, e eu vou falar de alguns, assim, com vocês, né, eu vou começar pelo que está no fim até da ação direta de inconstitucionalidade, que o pai já tem a guarda nesse processo, né, e a mãe visita essa criança, então, e o pai alega que essa mãe agrediu a criança. E aí, nesse caso, se encerra totalmente o direito de visita dessa mãe, sendo que o pai, inclusive, tem condenação criminal por ser estelionatário, por produzir documentações falsas, e foi juntado no processo e o exame de corpo de delito. De qualquer forma, o que essa criança tinha eram pequenos hematomas nas pernas, que pode ser decorrente até de brincadeira na rua, de cair tombo, não necessariamente de uma violência. Mas o que se utiliza, né? Tenta-se utilizar uma questão mental, psicológica da mãe, e a decisão, então, foi de suspender temporariamente o direito de visita, sendo que o que a gente verifica sempre nos processos em que o homem visita e a mãe alega violência ou violência sexual é a manutenção de visitas de qualquer forma, inclusive, muitas vezes, sem supervisão, né? Porque o pai alega que essa mãe é uma alienadora, e por conta disso se determina sem supervisão. Quando ainda é com supervisão, ainda digamos que o judiciário estaria respaldado com cuidado, ou essa supervisão sendo o próprio fórum, as visitas, ou com alguém. Só que esse alguém que supervisiona tem que ser designado pela mãe, e não pelo próprio pai. Muitas vezes acontece isso, é a mãe desse homem, ou é o pai, ou algum familiar, que em geral não acredita na possibilidade de existir uma violência sexual, ou seja, meu próprio filho vai violentar meu neto, ou minha neta, né? Não se tem uma credibilidade. Então, dessa forma, esse cuidado também acaba não funcionando. Outros acórdãos, muitos deles que nós encontramos, também no âmbito criminal, porque nós fazíamos uma procura de alienação parental. Então, em muitos processos criminais que absolvem esses pais, né, de crime de estupro, alegando que ocorria ali uma alienação parental como uma desculpa, né, entre aspas, como se fosse, a gente sabe que é muito difícil a comprovação dos crimes sexuais, com criança, adolescente. Aqui em Porto Alegre a gente ainda tem um Centro de Referência de Atendimento Infanto-Juvenil, que trabalha numa perspectiva, só um pouquinho, vocês estão me ouvindo, tá tudo certo, né? Tá. Que vocês ainda têm uma perspectiva no CRAI de avaliar psicologicamente essas crianças, coisa que em muitos locais isso não existe. Só que o CRAI está defasado, está sem peritos, poucas pessoas para um grande número, pouco tempo de atendimento, então tudo isso precisa ser muito fortalecido para ser qualificado, porque aqui em Porto Alegre o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário acreditam nessa dinâmica, tanto que existe uma vara específica para tratar crianças vítimas de estupro, né, vulneráveis, tem uma vara específica para isso, e esse encaminhamento ao CRAI. Só que, mesmo com isso, tem uma decisão judicial, deixa eu achar aqui, eu anotei na página 25, que inclusive a gente pode falar o nome dos desembargadores, será bom, tá na ação de ADIM, né? Qualquer um de nós pode ir lá buscar. Mas, deixa
eu ver em que página eu estou. Onde eu trouxe esse caso porque existe a psicóloga do CRAI disse que a criança falou que foi abusada e colocou veracidade na fala da criança, porque tem vezes que ainda falam em fantasias, né? Sendo que na área da psicologia, a doutora Anne Ancarelli é uma que afirma categoricamente que uma criança não consegue repetir o que disseram para ela que aconteceu. Ela não consegue fantasiar dessa forma, porque ela só consegue dizer o que realmente experienciou, né? Dependendo da faixa etária. Então, mesmo com a criança tendo dito, com a psicóloga tendo reafirmado, tem a decisão, entendeu que não cabia e continuou com as visitas paternas. Deixa eu achar, porque como a doutora ela disse, são 73 páginas, né? Então tem muita questão aqui. As porcentagens que a gente encontrou também nessa pesquisa de jurisprudência, estou passando aqui na tela, é de que temos 36% de denúncia de abuso sexual e violência, 23% não houve denúncia ou outro tipo, e 41% não foi possível verificar o tipo de violência com a análise das emendas dos acórdãos. Também a maioria foi de meninas, né, no processo de alienação, 39% são meninos e 55% meninos. E muita utilização da questão psicológica das mães, determinação de tratamento materno, em muitos acórdãos, a mãe colocada como borderline, bipolar. Um caso, a mãe denunciou por abuso sexual, só que a mãe tinha, então, a questão da bipolaridade e nada mais foi considerado, como se a mãe, então, estivesse tendo uma crise, né, no momento que disse que esse pai estaria abusando. Acho que eu estou encontrando aqui o que eu queria mostrar para vocês. Esse mesmo. Tem aqui, e ainda tem uma finalização, né? Primeiro, a mãe está pedindo a reversão da guarda, que foi indeferida. Esse pai recém tinha pego a guarda da criança, e a mãe estava tentando reverter, mas não se conseguiu. Né, porque a mãe comprovou, porque o pai, comprovou o transtorno de personalidade da mãe e a alienação parental por ela praticada. Quer dizer, que a acusação de que ele havia abusado do filho foi desconsiderada e pior, olha o que diz o acórdão. Por outro lado, o relato de sofrimento físico e psíquico da menor, quando em companhia do pai, deve ser considerado com reservas, em face ao histórico de manipulação praticadas pela genitora e pela comprovada prática de alienação parental. Ou seja, a criança demonstrava, né, os laudos trouxeram que essa criança demonstrava sofrimento físico e psicológico com a presença paterna, mas não, isso é porque a mãe alienava, não é porque ele tinha problema com esse pai. E aí foi mantida, né, foi mantida essa decisão de continuar com o pai. O outro também que era de visitas, deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui se tem algum recado, se eu estou falando demais, já tem que cancelar, mas não, está tudo certo. Outro agravo de instrumento também, a mesma coisa, mãe diagnosticada com bipolaridade, né, e a criança merece a proteção integral, então vai ser autorizada somente no fórum, né, que é por 1 hora a cada 15 dias com um psicólogo. Então, essa visita vai ser dessa forma maravilhosa, supervisionada em ambiente forense, porque a mãe é bipolar. Não importa se trata, né, se em algum momento isso é diagnosticado, acaba revertendo contra a genitora. Bom, enfim, e aí tem uma série, né? Outra que também, a mãe com problemas de personalidade borderline, e aí, então, isso acaba sendo um problema. Ou seja, os pais acusados de abuso sexual com as crianças dizendo, meu pai tocou aqui, fez isso, o meu pai realmente aconteceu isso, viu um filme pornográfico com o meu pai, não sabe nem falar a palavra às vezes, isso tudo acaba sendo desconsiderado, inclusive nas questões de violência. Em processos onde também tem eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui onde é que está esse outro, eu coloquei na página 40, vamos ver se eu acho, que é a mãe alegando também violências. O filho chegava da casa do pai com uns cortes estranhos, uns cortes assim muito, que não foi de machucado, parecia que a criança havia sido cortada, a criança já tinha voltado com algumas marcas de queimaduras,
mas nada disso foi considerado. A criança totalmente assada, isso é porque o pai está aprendendo a ser pai. Imagina se fosse o inverso, se essa mãe entregasse o filho para o pai assado, machucado, ela já tinha perdido a guarda, mas o pai é permitido as visitas de uma forma tranquila. Por isso que a gente coloca que essa lei, como a doutora ela disse, ela tem que ser considerada inconstitucional em bloco, toda ela, né? É toda a lei que nós pedimos alguns artigos, como acontece no CONANDA, que o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, se manifestou contrário a alguns artigos específicos, e especialmente os que tratam da questão do falso crime, né? Quando as mães denunciam a violência sexual, e acabam sendo acusadas de alienadora. Então, esse artigo é o artigo 2º e o 6º e seus incisos que tiveram a determinação do CONANDA para que fossem retirados. Aqui outro. Quando não há prova de indício de abuso sexual, as visitas são mantidas. Mais um acórdão aqui nesse sentido. E mesmo o que é muito, assim, assustador mesmo, é que mesmo com o depoimento sem dano, com as crianças dizendo o sofrimento que tiveram, relatando que foram abusadas, isso tem sido desconsiderado, as falas das crianças são desqualificadas. Aquilo que a doutora ela trouxe, a criança não tem sido vista como um sujeito de direitos, né? A criança é vista só como um objeto e de penalização, se quer se penalizar a mãe, ou se quer se penalizar o pai, se desconsidera essa criança. Por exemplo, a reversão de guarda, que é um grande absurdo, que nós colocamos também como um grande absurdo na decisão, e temos acórdãos nesse sentido. Se por acaso, né, se verifica que essa reversão de guarda é absolutamente necessária para proteger essa criança de uma violência psicológica, de uma violência física, isso realmente comprovado, essa reversão de guarda não pode ser feita da forma que é feita. Essa criança não é enfim, é um absurdo, porque o que acontece? Muitas vezes, né, essas determinações acontecem sextas-feiras de tarde, no final da noite, sem que ninguém saiba. Se determina, então, uma busca e apreensão na casa dessa criança, para tirar a criança. É isso mesmo, ele vai, às vezes até com polícia, oficial de justiça, e se retira a criança da casa da mãe, em geral, durante a noite, para que essa mãe não saiba, para que não tivesse tido conhecimento dessa decisão judicial, e essa criança é levada ao choro, gritando. Não existe trauma pior que esse, do que ser levado da tua casa de segurança, mesmo que essa mãe fosse uma alienadora grave, não se justifica. Né? Não poderia ser feito nesse formato essa reversão de guarda. Deveria ser um trabalho feito, assim como se fazem as visitas no fórum, né, com supervisão. Esse trabalho de reversão de guarda deveria ser feito com a criança, colocando que ela vai para a casa do pai. Tenho certeza que essa criança choraria muito, inclusive com esse psicólogo, com essas determinações judiciais, mas seria menos traumático e menos grave. Então, são uma série de problemas que essa lei, na sua aplicação, tem, e por isso que nós temos essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu pergunto, Guria, se a gente abre agora para que as pessoas possam fazer perguntas, ou se eu continuo, enfim, porque acórdãos não faltam, né? Foram 453 acórdãos que nós analisamos, e nós colocamos na decisão algumas dezenas, né, comprovando o que a gente estava alegando ali. Então, eu não sei, Alessandra, conduz aí. Eu vou só trazer alguns lembretes, né, que as pessoas que estão acompanhando ou que não conseguiram pegar no início, a live fica disponível no Facebook e na nossa página do YouTube. Queria avisar também que a programação das próximas lives vocês encontram na foto de capa do coletivo, né? Clicando à direita tem um item ali que vai mudando e vocês conseguem acompanhar toda a programação das lives que já ocorreram e as que ainda vão acontecer, porque a gente tem programação até o dia 12 de setembro. Né? Queria agradecer as organizações envolvidas, né, nesse projeto, que é, além do coletivo Voz Materna, o Cladem Brasil, a OL Mulheres, a Feministas Antipedofilia, Brasil contra a SAP, o Movimento Infância Livre de Abuso, Coletivo Mães na Luta, aqui para passar, né? Vou ler, quero agradecer as pessoas que estão sendo presentes em todas as lives, né? Que é a Ana Carelli, que será uma das nossas próximas palestrantes, a Cláudia Andrade, as gurias do Coletivo Mães na Luta, né? E daí tem uns comentários, assim, da Cacau Santos, por exemplo, ela fala, assim, que até bebês que estão amamentando, em fase de amamentação, estão sendo retirados das mães. Né? A gente
Um dos casos que a gente tem no Mães na Luta é de um bebê de 3 meses que foi retirado porque a mãe estava cometendo alienação parental, porque a criança não queria ir com o pai, e isso foi aceito no judiciário, né? A Juliana comenta, assim, que essas crianças que foram condenadas após pedir socorro precisam ser salvas, né? E daí eu vou verter um pouco a ordem das perguntas. Nós temos 4 perguntas aqui, e daí vocês vejam para quem fica melhor responder, né? Mas tem um fato bem interessante aqui, ó. No caso de um processo de regulamentação de visitas, quando um genitor não acusa o outro de alienação parental, mas o judiciário aponta a possível ocorrência, solicitando estudos psicológicos para diagnosticar a AP, seria uma violação desse princípio da inércia do judiciário? E isso a gente tem visto bastante, né? Não é a outra parte que acusa as mães de alienação parental. A gente está vendo um próprio sistema que deveria acolher, né? Muitas dessas acusações partem no primeiro parecer do Ministério Público, né? E em contrapartida, o Ministério Público não está fazendo o seu papel de proteger as crianças, né? Essa é a primeira pergunta, né? Ela pergunta também por que por que no judiciário o ECA não se aplica, né? Não é respeitado. Não sei se vocês querem responder essas, depois eu passo as outras perguntas. Pode ser a doutora ela primeiro. Só precisa abrir seu microfone, doutora. Exato. Eu vou fechar o meu aqui. Tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Não? Tá ouvindo agora? Ah, certo. Então, exatamente, essa é uma situação, quer dizer, o juiz de ofício, ele promove essa categorização de alienação parental. E o pior é que isso, às vezes, acontece em segunda instância, né? No julgamento do recurso, é reconhecida uma alienação parental, e por isso que eu falei que eu penso o duplo grau de jurisdição, porque isso foi já num segundo grau em que foi arguído e foi definido como alienação parental. Eu vou aproveitar, porque eu vi que tem uma pergunta também da Patrícia, acho que Pimentel, que é promotora de justiça no Rio de Janeiro. Então, o número da ADI é 6273, né? Quer dizer, é bem fácil de conseguir no site do... A doutora, ela perdeu a conexão. Tu queres complementar, Rúbia? Enquanto ela volta? Tá sem som, tem que ligar na... Tô sem som? Ah, voltou, doutora, ela. Voltou. Tá, vai lá. Então, eu queria dizer ainda assim que então, é muito acessível no site do Supremo por esse número, ADI 6273, então tenho acesso a toda a peça, como todas as outras peças que foram produzidas, né? Daqueles que foram amigos, os que foram a favor, os que foram contra, tem o parecer do Procurador-Geral, manifestação também do Ministério da Justiça, né? Então, é bem interessante. Nós pedimos nessa ação uma cautelar de suspensão da lei, mas a ministra relatora não examinou, ela pediu informações, como de praxe para os órgãos, né? O Congresso Nacional, o Executivo, o Procurador-Geral da República, e aí a gente não sabe se ela, quando que ela vai se manifestar sobre essa cautelar,
e sobre uma coisa que é importante, é sobre a legitimidade da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, né? Como a Rúbia disse, já existe precedente no Supremo abrindo a possibilidade de associação do tipo da AAIG, né? De pedir esse controle de constitucionalidade pelo Supremo, mas a gente não sabe. Uma coisa que é muito importante e que nós gostaríamos que acontecesse é que a ministra, se não der a gente quer que ela admita a legitimidade, a gente quer a suspensão da lei, mas se ela não der a suspensão cautelar, que ela não deu até agora, que ela promova uma audiência pública, porque a gente tem muito mais coisa para colocar, né? Nós teríamos material para fazer uma petição de 300 páginas, mas seria muito cansativo. Então, numa audiência pública, a gente pode se dividir e ter vários focos, e um dos focos que a gente acha muito importante numa audiência pública é que a relatora ela ouça as mulheres, né? Ouça, por exemplo, o coletivo Voz Materna, motivos. Então, é isso que a gente está esperando, assim, ardentemente, que aconteça, porque existem as vozes em contrário, mas a gente acredita, tem, assim, tem muita certeza por conta de todos os dados que a gente apresentou e os que a gente sabe que pode apresentar, que a gente tem razão, que essa lei é uma lei inconstitucional, é uma lei, assim, que é muito prejudicial à família, né? E falam tanto na família, na Constituição, lá no artigo 226, que é a convivência familiar, mas essa família, ela está sendo prejudicada todos os dias com essa lei. É para eu falar? Tá me ouvindo? Pode falar. Não, é que tu quer fazer mais alguma pergunta? Acho que a doutora ela já respondeu, senão a gente vai ficar se repetindo, vamos aproveitar. Se tem mais alguma pergunta. Eu acho que podia comentar essa. Alessandra, parou para mim o que tu tá falando. Oi, consegue me ver agora? Alessandra, paralisou, pode repetir, por favor? De eu falar o quê? Que eu não te ouvi. Falar sobre quem faz acusação de alienação parental nos processos, né? Ah, sim, acho que é importante mesmo. Isso não é tanto na DIN que a gente consegue avaliar, né, mas na atuação mesmo, né, na atuação jurídica como advogada, a gente consegue verificar, e até nas clientes que procuram, casais onde o homem não é um violador, não é um agressor, não existe essa alienação parental, né, nos processos. Então, a gente percebe muito isso quando existe realmente conflito, quando essa mulher já teve que registrar a ocorrência, já teve que se submeter a uma audiência no fórum, pedir um afastamento pelo medo, e até isso acaba sendo desconsiderado. Nós, quando elaboramos a lei, né, Maria da Penha, que está de aniversário hoje, né, nós buscávamos justamente isso, né, doutora Ela, nós ainda não temos o juízo híbrido, que é algo que nós queremos que o judiciário possa se organizar nesse formato, porque somente a primeira audiência na vara de violência é que acaba sendo, tratando das questões de família e das questões criminais. Depois, o crime é encaminhado para uma vara criminal comum ou para o juizado especial criminal, e a vara de família, mesmo que aquele acordo provisório tem que ser, né, que é outra questão. Só que aí, quando chega para tratar na vara de família, parece que aquela violência é desconsiderada. Aliás, às vezes até na vara de família se permite a continuidade da convivência paterna, mesmo esse pai tendo agredido a mãe na frente das crianças, as crianças estando com medo. É raro o juiz deferir o afastamento também das crianças, o juiz ou a juíza, dos filhos.
essa mãe vai ter que conseguir ou defensoria pública, né, se ela não tem condições financeiras, ou um advogado para conseguir organizar essa visita, mesmo que seja mantida, que seja com cuidados em relação aos filhos que estão com medo. Teve um processo que eu acompanhei que na quinta visita, né, determinada pelo judiciário, junto com o psicólogo e a criança, na quinta visita o menino disse assim, aí eu desisto, então, se eu tenho que ver meu pai, eu vou ver meu pai, então. Porque ele não queria, brigava com o pai, dizia que não queria. Aí na quinta, ou dá pela na oitava, que foi a última, ele disse, mas então se eu tenho que ver meu pai, se a minha mãe me traz aqui, claro, né, a mãe é obrigada pelo judiciário a levar, se a minha mãe me traz, se eu tenho que ver meu pai, então eu vou ver meu pai, se estão me obrigando. Só que aí, na visita seguinte, já teve violência de novo, foi tudo suspenso, essa visita. Então, como a doutora ela diz, uma família é importante, pai e mãe são importantes. Agora, se o pai é um agressor, é um violador, é um estelionatário, é um homem que pratica pequenos furtos, é um homem que prejudica a saúde mental daquela criança, por que é tão necessário ter essa visita se prejudica a criança, se a gente está buscando o bem-estar dessa criança, né? Então, para colocar que os juízes realmente analisem, os promotores, com muito cuidado, quando já chega de início falando em alienação parental, porque isso virou uma estratégia de defesa, não uma realidade. A análise que a doutora Alice também faz, a Alice Souza também fez em acórdãos, verificou que as acusações de alienação parental não são verdadeiras, que é uma porcentagem de 2% que se concretiza efetivamente a acusação de alienação parental. É claro que aqui no Rio Grande do Sul se acredita muito mais em alienação do que em abuso sexual, embora tenhamos o CRAI e uma série de recursos para que isso não acontecesse. Me estendi na resposta, desculpa. Vamos continuar. Não, eu vou abrir agora para considerações finais, né? Tem mais perguntas no chat, mas daí eu acho que a própria Rúbia, a doutora ela, podem responder diretamente, né, ali para que elas não fiquem sem respostas, alguma coisa a gente responde também. E queria convidar que na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, às 19h30, a gente terá a 7ª live do nosso projeto, com o tema a desresponsabilização do agressor abusador nas varas de família e de violência doméstica, com o uso da pseudociência constelação familiar para a resolução de conflitos. Para isso, a gente convidou a doutora Ana Iancarelli e a doutora Shirley Stamou, que são 2 psicólogas e psicanalistas que vão discorrer sobre esse tema, né? Eu abro espaço, então, agora, né, para mais alguma consideração que as doutoras queiram trazer, né? Passo a primeira palavra para a doutora Ela, pode ser? Sim, eu estava pensando assim, o que eu poderia ainda trazer de consideração final. Um dos pontos, né, que foi abordado na petição da ADI para mostrar a desproporcionalidade em todos eles, eu acho, agora eu não me lembro bem qual, mas num desses 3 subprincípios, a gente nominou os coletivos, né? Teve uma vez um manifesto, uma carta, eu acho que a Voz Materna também a assinou, e então a gente usa, né, na petição esse desespero, esse sofrimento das mães para chamar a atenção, né, do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, quem lê é a ministra, a relatora. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante essas lives que vocês estão promovendo, né? Porque, assim, a grande parte do público são provavelmente
mães, pessoas que estão sofrendo, mas sempre tem outras pessoas que estão interessadas, porque, nossa, estão falando tanto de alienação parental, afinal, o que é isso, né? E vão escutar de um lado, e vão escutar de outro, e vão ter o seu ponto de vista. Então, é muito importante que o que vocês estão fazendo, repito, porque vocês estão trazendo histórias, trazendo o rosto de vocês, né? Estão se colocando, e eu acho que isso ajuda, né? Ajuda nessa discussão no Supremo Tribunal Federal. É isso, mais uma vez, obrigada, é um prazer estar com vocês, estou com vocês nessa luta e espero que a gente chegue lá, pensa. Com certeza, que linda. Né? Antes de te passar, Rúbia, eu tenho uma pergunta que ficou para trás aqui, mas que eu vou fazer um resumo sobre ela, eu acho bem importante a gente falar, do pessoal que atua dentro do judiciário, seja perito, seja desembargador, seja promotor, que acaba dando aulas, por exemplo, sobre alienação parental, né, dando aulas sobre falsas memórias, né? Que isenção que essas pessoas teriam para atuar efetivamente nos processos, né? Eu acredito que eles deveriam estar por impedidos, né? Não, infelizmente não, porque é uma lei. É uma lei e eles estão trabalhando em cima de uma lei. Enquanto for uma lei, agora, o que seria importante era eles conseguirem trabalhar falando de todas, né, dos prós e dos contras, que existe uma ação direta de constitucionalidade, que existe a tentativa de revogar no Supremo, não como se fosse uma grande maravilha, porque eu também concordo contigo, eu acho muito complicado, porque isso tem se ampliado, inclusive estão fazendo trabalhos para conselheiros tutelares, as pessoas que, né, todo um rol quanto na busca de valorizar essa lei, como se ela fosse a grande solução das famílias, e quanto a gente sabe, isso todos os juízes concordam, que todos, né, todos eu estou exagerando, mas assim, as aulas que eu já falei para juízes que eu já conversei, concordam de que a legislação ampliou o litígio, né, que existe muito mais litígio, muito mais problemas pós a lei da alienação parental do que antes. Né? E se a gente for analisar, piorou muito, muito, muito a questão dos crimes sexuais também, com alegando falso, né? Que a alegação de suspeita de abuso sexual. O ECA promove isso, até os professores, o pessoal da saúde tem que denunciar quando uma criança está violada. Como uma mãe não vai denunciar? Sendo que a gente sabe que essa lei da alienação é uma lei da mordaça, até em relação à Lei Maria da Penha. As mulheres ficam com receio de denunciar novas violações que essas crianças sofrem, ficam com receio de dizer que o pai chegou embriagado, que não entregou porque o pai estava embriagado, ou que não entregou porque o pai estava agressivo. Tudo é alienação. A mãe não entregar o filho para proteger, né, é considerada alienadora. Então, isso realmente é um problema. Agora, a gente tem que conseguir tentar modificar algumas questões, inclusive, Cladem e Segil estão trabalhando para encaminhar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos problemas que estamos vendo na Lei Maria da Penha, e uma das questões é poder falar de leis que estão se contrapondo, né, de uma tentativa de desvalorização da palavra da mulher, dizendo que ela mente quando sofre violência, então ela segue mentindo no processo de família para impedir contato. O homem nunca mente, o homem diz que não agrediu, se não tiver lesão corporal na mulher, ele é acreditado. Porque muitas vezes são outras formas, ou até uma tentativa de asfixiar, muitas vezes não deixa marca. E é quase uma tentativa de feminicídio, poderia, né, ser. Então, realmente é bem complexo, mas eu queria chegar no ponto que eu tinha anotado aqui antes da tua pergunta, Alessandra, que as constelações familiares são um problema gravíssimo, que o judiciário não pode atuar dessa forma com constelações familiares. É outra questão que não é científica, que eu queria trazer, porque no fim nem eu nem a doutora Ela, embora vocês vão ter uma live específica sobre isso, a própria síndrome criada pelo Richard Gardner não é científica, não é cientificada pelos seus pares, né? Não são artigos científicos, não são comprovados. Ele foi expulso da universidade, que dizem que ele foi professor, e ele era voluntário, ele não era um professor contratado, pago, concursado, enfim, uma série de... E só o Brasil é que tem a lei de alienação parental.
o único país. A gente pode até ter outros países que têm dentro do Código Civil algo que fale disso ou trabalhe na jurisprudência, mas nós estamos muito atrasados com essa legislação que tem prejudicado muito as famílias, muito as crianças, né, e as mães. Então, existe uma discriminação na aplicação dessa lei, porque nós temos uma cultura que é machista, né, uma cultura que a mulher tem que ser exemplar como mãe, mas o pai não precisa ser. E se a mãe se colocar muito contrária ao sistema patriarcal que existe, ela vai ser punida agora com a lei da alienação parental, como já foi, né, de outras formas. Por isso que eu vejo essa lei como uma tentativa de silenciamento e de engessamento das mulheres, né? Então, por isso que a gente precisa efetivamente denunciar e conseguir organizar essa audiência pública, como disse a doutora Ela, e cada vez falar mais, porque se a gente for pensar, quando eu mesma comecei a advogar na causa, eu tinha ficado sem advogar um tempo, porque eu tinha ficado como diretora de justiça impedida. Aí, quando eu voltei, fiquei um tempo assim, eu quase não acreditava no que estava acontecendo, porque foi muita mudança, e isso até me surpreende muito, o judiciário ter mudado tanto sua forma de atuar por conta da legislação, desconsiderando uma série de outras questões de legislação, até o próprio ECA, embora o mantra seja melhor, né, a proteção da criança, estamos buscando aqui o melhor interesse da criança, na prática a gente não verifica isso, porque nenhuma criança, mesmo que a sua mãe seja uma megera, né? Se ela tem um vínculo com essa mãe diário, ela não vai ser um sofrimento, ela não vê mais ver essa mãe, mesmo que essa mãe não seja, é um processo que o judiciário tem que conseguir trabalhar. Até as questões de abrigamento, se a gente for falar, abrigamento de crianças são muito violentos, muitas vezes, né? Mas, enfim, aí são várias questões que a gente pode ir falando, eu acho que as psicólogas vão conseguir trazer também o quanto isso impacta, né, a vida das famílias e das crianças e das mulheres. Vou encerrando aqui. Obrigada, Rúbia, obrigada, doutora Ela. E não, eu queria dizer que nós vamos ter mais espaço para continuar essa conversa, né? A gente encerra o ciclo de lives agora no dia 12, mas agora em novembro a gente retoma por causa dos 20 dias de ativismo contra a violência de gênero, né? Então, assim, é um bom espaço, né, para se falar sobre isso, principalmente porque essa lei da alienação parental, ela coloca um véu sobre as relações familiares, né, que esconde a violência, né. No dia que nós conseguimos revogar essa lei, eu acredito que a gente vai conseguir, porque a gente não vai parar até chegar nesse ponto. Vou considerar inconstitucional também. Sim. O judiciário vai ser obrigado a olhar para os outros fatos do processo, vai ser obrigado a olhar para a violência que acontece, que é real, inclusive com a própria violência que o judiciário tem proporcionado para essas famílias, né, toda a violência institucional que surge desde o momento de registrar um boletim, durante todo esse processo que o Estado deveria amparar essas vítimas, e, na verdade, o que ele causa é mais revitimização. Né? E Alessandra, considerando ainda que algumas mães têm sido acusadas de denunciação caluniosa, quando não consegue se comprovar o crime, as mulheres estão respondendo por um crime muito mais grave, que a pena acaba sendo a mesma de estupro ou até superior. Então, isso também é um problema bem grave que eu tenho verificado. Desculpa. Ou seja, o ECA determina que a gente denuncie qualquer suspeita, né? Tu não precisa ter prova, tu tendo suspeita, tu tem que denunciar. A obrigação do Estado é promover essas provas. O Estado falha e pune a mãe que denunciou, né? Então, assim, é quase inacreditável quando a gente fala isso para as pessoas. Muita gente realmente não consegue acreditar que isso esteja acontecendo no Brasil, né? Mas chegamos ao fim do nosso horário. Eu queria muito agradecer a vocês duas, assim, né, uma satisfação receber. A Rúbia, a gente tem mais contato, né? E a doutora Ela, a gente só se conhecia realmente pelo nosso trabalho, poder conhecê-la pessoalmente, dentro das possibilidades da internet. Né? Dizer que a gente vai continuar nessa luta, vai continuar fortalecendo a ADI, vai continuar lutando pela revogação da lei, e que nós vamos seguir na luta até que a violência acabe, né? Porque é isso o nosso objetivo. Né? A lei, ela é só um instrumento que tem facilitado que essa violência fosse causada. Obrigada e boa noite a todos e todas. Boa noite, obrigada. Boa noite, doutora Ela, querida. Um beijo. Um beijo, Alessandra. Beijo.